Saudações de Nova Democracia, estamos iniciando mais um programa do editorial semanal comentado com o nosso diretor do jornal A Nova Democracia. Então, daremos início à leitura. O golpe militar a um fio de consumar-se. A delação do tenente-coronel de Operações Especiais do Exército e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, foi uma bomba no meio da sala. Revelou num estalo só que Bolsonaro trabalhou sim, obstinadamente, pela ruptura institucional, que o alto comando das Forças Armadas estava inteiramente ciente dos propósitos e chegou a discutir a viabilidade de acionar seu plano de golpe militar, que o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, deu sinal verde à ruptura institucional e que o comandante do Exército, General Freire Gomes, foi o contrário. E o que mais sabe e fez o Operações Especiais do Exército e não teve coragem de informar a nação? Por incrível que pareça, há insanos vociferando palavras de alívio, sobretudo alguns espadachins a soldo do monopólio de imprensa e este governo de conciliação reacionária. Dizem que isso é a prova de que, na verdade, o Exército brasileiro não foi conivente com a ruptura institucional e que isso é a prova do compromisso deste com a democracia. Foi o que disse, por exemplo, o ministro da Defesa do governo petista, José Múcio, para quem, abre aspas, nós devemos às Forças Armadas a manutenção da democracia. Ao se chocar tão frontalmente com a realidade, Múcio e o chefe deste governo dão um atestado de senilidade ou de sabugice pura e simples. Pois, como podem dever as Forças Armadas a manutenção da democracia, desta velha democracia, se são as próprias Forças Armadas que questionam a ordem legal vigente, propugnando algo ainda mais reacionário e centralizado em sua tutela? Em que mundo tem andado o ministro e seu presidente nestes últimos 10 anos? Será que Múcio e o presidente da República não souberam que em 2016 e 2017 o comandante do Exército então foi a várias lojas maçônicas defender que o Exército devia garantir que o país saísse da crise política, atuando como um protagonista silencioso e que deveria garantir que a crise não passasse dos limites? Será que não viram que os noticiários e que ninguém disse a eles que este mesmo general afirmou em 2017 que as Forças Armadas têm sim o direito de intervir se o caos se instalar no país, mesmo sem permissão dos poderes? E que em 2017 esse mesmo general coagiu via Twitter a Suprema Corte a manter preso um então candidato, o próprio Lula, interferindo diretamente nas eleições? E que em 2022 o Exército participou da Comissão da Transparência das Eleições para levantar dúvida no processo eleitoral e insuflar os ânimos da base social que apela às forças por um golpe. E que em novembro daquele ano o Exército comprovadamente ajudou a estruturar os acampamentos na frente de instalações militares com faixas exigindo intervenção militar e os defendeu oficial e publicamente como manifestações democráticas. Isso Múcio soube e tomou a mesma posição, inclusive. Será que não sabem até agora que, em 7 de janeiro, os órgãos de inteligência da cúpula do Exército estavam cientes das preparações da bolsonarada do dia 8, mas nada fizeram? Não sabem de nada disso. São os patetas? Nada disso. Sabem de tudo e mais um pouco. São covardes, omissos, sabem muito bem que as instituições Forças Armadas e suas cúpulas são golpistas incorrigíveis. E sabem que não apenas os bolsonaristas, mas também os que chamam de moderado, entre 1000 aspas. Senhores, quem não sabe que o golpe militar completo só não se desfechou em novembro de 2022 porque a Casa Branca vetou? O imperialismo norte-americano não o permitiu por considerar que seria desastroso e só complicaria a situação de crise de dominação que atravessa todo o sistema de exploração imperialista. Bagunça em seu quintal é o que menos precisam agora. Os Yankees mandaram ao país mais de 6 comitivas de civis e militares para deixar isso claro aos generais da ativa. E o novo herói da democracia, General Freire Gomes, então comandante do Exército, só não embarcou porque sabia que sem a mão Yankee o golpe não se sustentaria. Só por isso
Não foram em frente com a aventura, coisa que até os editorialistas do Estadão publicitam. Só pusilânimes, cínicos, descarados ante a desgraça da nação se prestam a apaziguar os generais golpistas, como faz o senhor Luiz Inácio e sua camarilha, quando, no mínimo, devera-se conclamar a comoção à pátria toda e puni-los implacavelmente. O braço forte, mão amiga, segue solerte empunhando sua resbalosa à espreita. Por seu lado, a cúpula militar sabe que o país está num terreno resvaladiço e na beira de um precipício de desmoralização total do sistema político e suas instituições corruptas, das quais as Forças Armadas não são exceção, muito pelo contrário. Situação de muita instabilidade econômica e social, com enorme potencial de explosão, tal como sentiram e provaram em 2013. Explosão revolucionária, sobretudo no campo, onde a luta camponesa está acumulando forças rapidamente para avançar a causa secular nunca realizada da democratização do acesso à terra. Para combater as massas organizadas, as Forças Armadas precisam controlar o país. Para combater as massas organizadas, as Forças Armadas precisam controlar o país e direcionar a política de Estado e de governo para centralizar a aplicação de sua guerra de baixa intensidade contra a luta pela terra, a qual consideram ação subversiva que ameaça a nação. Daí sua necessária ação golpista e intervencionista. Por isso, o governo está se sujando de medo. Lambe as botas dos generais, agracia-os com vultosas verbas, cede a eles o lugar cativo de não serem incomodados. Mas ao fazer isso, o oportunismo socava sua própria cova. Afinal, se o golpe só não foi desfechado por não haver condições, o que seria dessa tal democracia de fancaria se por algum motivo, como o crescimento da luta revolucionária ou por conflitos com outras potências, os Yankees viessem a assentir e apadrinhar a agitação golpista? Apenas os velhacos e os oportunistas acomodados podem supor que o país vive tempos de paz e calmaria. É preciso levantar firme e alto uma onda de lutas populares, as mais radicalizadas possíveis, para acumular forças e enfrentar os generais, que não abandonarão seu ímpeto golpista, apenas buscam não se desgastar por agora, ou então mais adiante será muito tarde. Bom, olá a todos. O que nós queremos trazer com esse editorial é chamar a atenção a todos a necessidade de compreender o papel negativo, né? Omisso, conciliador e deletério que tem cumprido o governo nessa questão em particular. Porque passados 6, 7 meses do 8 de janeiro, quase 9 meses já, e todas as revelações que disso derivou, né? Como, por exemplo, a delação do Mauro Cid, tudo só confirma o papel golpista que cumpriram as Forças Armadas reacionárias, em especial o seu alto comando, ao longo desses anos todos. E diante de tal acontecimento, deveria qualquer força que se diz progressista convocar toda a nação a uma comoção geral para que houvesse uma punição implacável, como nós colocamos literalmente no editorial. Porque é uma necessidade. O erro do governo, do governo em geral, né, e particularmente do PT, do oportunismo, é supor que há possibilidade de separar as Forças Armadas entre os bolsonaristas, que são golpistas, e os não bolsonaristas, que são moderados e nunca darão um golpe de Estado no país. O erro fundamental do governo é supor que assim se dividem as Forças Armadas. Porque, de fato, essa não é a realidade. A realidade é que tem uma fração, um grupo, um setor bolsonarista de extrema-direita e que, com certeza, é golpista explicitamente, por um lado. E, de outro lado, tem um setor que, embora prefira não ter que desfechar um golpe de Estado no modo clássico, etc., de fato são golpistas, porque consideram que é tarefa das Forças Armadas, em situação de crise,
conduzir o país para um determinado rumo para que se possa cumprir determinadas tarefas. Então, a situação é basicamente essa. Os generais que não são bolsonaristas, né? Os que se chamam de moderados, o governo chama de moderados e tal, eles são desse chip. Eles defendem que o exército deve conduzir a política de Estado e de governo através de, como se diz, né? Atrás das cortinas, né? Então, com governos civis, através de eleições, porém, com uma política estratégica definida pelo alto comando e que seja seguido por todos, ainda que de diferentes formas, se o governo for de esquerda ou de direita. É assim que pensa o alto comando. Então, o que nós chamamos a atenção é o seguinte: o exército, não só os bolsonaristas, mas todo ele, ao longo desses últimos 7 anos, quase 8, tem feito de fato uma intervenção no país. Então, quando a gente coloca no editorial essa lista grande em forma de perguntas, né, de coisas que os generais têm feito, fica absolutamente evidente que está em curso uma intervenção, só que uma intervenção de modo diferente, cujo fim ideal é um Estado tutelado pelas Forças Armadas, com governos que obedecem às Forças Armadas, mas que não seja abertamente um regime militar. Esse é o ideal. E por que eles estão fazendo dessa maneira? Porque para os generais, para as Forças Armadas reacionárias, o Brasil está às bordas de um conflito, de uma guerra, e eles têm obrigação, segundo a própria concepção de mundo do alto comando, do Exército, das Forças Armadas, eles têm a obrigação de atuarem para impedir que a nação seja dividida e tal, porque eles veem que a luta de classe chegou no nível de desenvolvimento que 2013 explicitou, em que já não é mais possível a esse regime político manter as coisas com paz social, enquanto as massas são açoitadas e pisoteadas, né? Então, para o alto comando, é assim que está colocada a questão. Não à toa, se você for, e eu tenho aqui o glossário das Forças Armadas, eles chamam de subversão toda ação psicológica, indireta ou direta, ostensiva ou encoberta, legal ou ilegal, armada ou não, concebidas com o propósito de obter o enfraquecimento da estrutura político-econômica. Aí eu pergunto a vocês, quando, por exemplo, os camponeses pobres lutam contra o latifúndio, não é, segundo a visão do alto comando, uma subversão? Quando os camponeses ocupam o latifúndio em defesa de um direito que está na Constituição, inclusive, que é o direito à terra, e que em teoria, deveria ter uma reforma agrária proporcionada pelo Estado. Quando os camponeses tomam a terra, na visão do alto comando, isso é uma subversão. Quando as massas lutam de forma organizada contra uma determinada política, isso pode ser considerado, de acordo com o glossário do alto comando aqui, isso pode ser considerado uma ação para obter enfraquecimento político de um governo, né? Então eles olham para essa situação e pensam, nós estamos lutando contra um inimigo, o inimigo interno, como sempre, presente na ação das Forças Armadas. O inimigo interno é o povo organizado, povo que está lutando. Se o povo está organizado e está lutando, eis aí o inimigo. E frente ao inimigo, o exército tem que garantir as condições políticas para aplicar as suas medidas de combate a esse inimigo. Quais são, companheiros e companheiras, essas medidas políticas que garantem? São, em primeiro lugar, que as Forças Armadas tenham recursos para investir em novos armamentos, coisa que eles exigem de todos os governos e que esse governo já deu às Forças Armadas, né? Mais de 30 bilhões de reais pelo plano do novo projeto de aceleração econômica, o PAC. Eles exigem novos dispositivos jurídicos que permitam a ação deles sem serem punidos, como eles estavam exigindo através do projeto do Sérgio Moro, do pacote anticrime, dentre eles o excludente de ilicitude. Enfim, então, se nós olharmos para como que o alto comando e os generais, tanto bolsonaristas como não bolsonaristas, veem o mundo, o que eles acham que é subversão,
a ideia do que eles têm do inimigo interno, que é todas as massas organizadas que lutam é um inimigo interno. E se a gente considera que o Brasil, desde 2013, está com uma fissura, uma ferida aberta, que é as massas não acreditarem no regime político, as massas não acreditarem nos políticos que deveriam representá-las e, portanto, a tendência existente das massas lutarem cada vez mais fora dos âmbitos das instituições reacionárias, se você considera tudo isso, é óbvio que os generais, inevitavelmente, vão se lançar a intervir politicamente no país, no sistema político, enfim, para tentar aperfeiçoá-lo. O erro do governo é não ver isso. Então, o governo está absolutamente cego ao considerar que as Forças Armadas têm um setor que é golpista e é o Bolsonaro, e o resto não. Eles são ambos golpistas. Tanto o Vilas Boas, esse Freire Gomes, que não aceitou realizar a intervenção de qualquer jeito, como queria Bolsonaro, eles são golpistas tanto quanto o Bolsonaro, tanto quanto o Almir Garnier, que era o comandante da Marinha, que aceitou fazer a intervenção naquele momento. Todos esses dois grupos são golpistas. A diferença está em como eles querem levar esse golpe adiante e para onde iria esse golpe depois, né? Então, quando o governo, com todas essas revelações vindo à tona, quando o governo, diante disso, chama o povo a perdoar as Forças Armadas, a distinguir entre os bolsonaristas e os não bolsonaristas e passar a mão na cabeça dos generais e outros altos mandos das Forças Armadas que fizeram um monte de coisa que é absolutamente reacionário, né? Como as coisas que nós colocamos no editorial, só porque não são bolsonaristas. Na verdade, o governo está cometendo um grave erro. Consiste exatamente em permitir que cresça essa agitação golpista. Então, só tem uma coisa que nós devemos nos perguntar, que é muito clara. Por que é que esse golpe, que essa ruptura institucional não aconteceu em novembro? Só não aconteceu porque os Estados Unidos explicitamente afirmou que não daria apoio. O Congresso norte-americano, antes das eleições de 2022, chegou a tirar uma resolução de que, caso houvesse uma ruptura institucional, uma intervenção militar no Brasil naquele momento, haveria o cancelamento de acordos, de tratados de vários tipos, inclusive na área militar. Os Estados Unidos mandou mais de 6 comitivas de militares e civis para o Brasil no ano passado, para deixar claro isso aos generais e impedir que houvesse uma ruptura. Os Estados Unidos foi um dos primeiros países a reconhecer o Luiz Inácio como presidente depois das eleições, e antes das eleições, o Departamento de Estado norte-americano, 2 vezes seguidas, fez notas defendendo o sistema eleitoral brasileiro e falando que ele era um modelo para o mundo. Então, os Estados Unidos deixou bem claro, não vamos apoiar. E diante disso, e só diante disso, é que as Forças Armadas, o Exército, né, não foram adiante com a sua ruptura. E por que eles estavam tendentes a irem adiante? Porque as Forças Armadas, em particular o seu alto comando, tem um problema duplo a cuidar. O alto comando, diante dessa situação que nós estamos tratando, de crise política, institucional, social, em que as massas tendem à luta e, portanto, o inimigo interno é muito perigoso, a subversão da luta popular, né? Diante disso, os generais têm obrigação, segundo o seu próprio manual, né? Têm obrigação de tutelar o país. Esse é um problema, então, que eles têm que resolver. Um outro problema é que os generais precisam manter a unidade da tropa. Porque se um general não consegue que a sua tropa lhe obedeça, ele já não é mais um general, ele já não é nada. Porque sem obediência da tropa, um general não manda em nada, né? Ele não tem nem armas sequer, né? Não tem tropa, não tem nada. Então, o alto comando das Forças Armadas estava o tempo todo preocupado com esses 2 elementos. Como fazer para aumentar a tutela sobre o país, ao mesmo tempo que
manter a unidade interna da tropa. E o Bolsonaro, o bolsonarismo, a extrema-direita de forma geral, estava o tempo todo insuflando, durante 2022 inteiro, insuflando os quartéis para que a baixa e a média oficialidade, que são os coronéis, os tenentes e tal, para jogá-los a todo custo para realizar uma intervenção militar. E o alto comando das Forças Armadas, preocupado que ficou diante dessa agitação, percebendo que a tropa estava tendente a desacreditar dos generais se eles não realizassem a intervenção, eles chegaram mesmo a ficar muito próximos de serem convencidos de que era necessário realizar ali a ruptura institucional. Então isso só não se consumou, eles quase foram levados a isso para manter a unidade da tropa. Isso só não se consumou porque os Estados Unidos não ofereceu apoio. Portanto, a pergunta que fica é a seguinte: o Luiz Inácio está apostando que não precisa denunciar as Forças Armadas, não precisa denunciar esses generais que não são bolsonaristas, mas que fizeram tudo isso que o editorial enumera, né? Segundo o Luiz Inácio, não precisa porque esses não são um perigo para esse regime que eles chamam de democracia. Pois bem, mas o que seria dessa democracia se os Estados Unidos tivesse feito silêncio? Ou então, se os Estados Unidos tivesse reforçado as dúvidas no sistema eleitoral? Será que nós agora estaríamos falando sobre isso como se fosse algo do passado ou isso seria presente? Um golpe teria se consumado, né? Quem é que pode dizer isso, não é? Então, na verdade, está muito claro, né? E o que é mais importante, esse suposto democratismo dos Estados Unidos, ele é muito conveniente. O mesmo Estados Unidos que defende a democracia com pompa e circunstância, aqui é os Estados Unidos que apoia a Arábia Saudita, que não tem eleição, não tem nada. Não tem direito para as mulheres, não tem direito LGBTQIA+, não tem direito para nada, 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 nada. É uma autocracia das mais horrendas, ridículas do mundo. E inclusive, os Estados Unidos chega a chamar aquilo de democracia. Então, se por acaso a luta popular, a luta pela terra, ou até mesmo uma luta revolucionária crescer no país daqui a 5, 10 anos, e os Estados Unidos começar a se sentir ameaçado pela China, pela Rússia, o que quer que seja, e querer aumentar o seu controle ditatorial sobre o Brasil, o que será dessa tese do senhor Luiz Inácio, né? Será que nós estaremos ainda nessa velha democracia ou já estaríamos nesse contexto, num regime fascista aberto, né? Então é uma coisa a se pensar. Por isso que é um erro absurdo, absoluto, essa ideia que o Luiz Inácio levanta e propõe a todos seguirem de não punir o alto comando das Forças Armadas porque ele, em tese, não é bolsonarista. É necessário, absolutamente necessário, denunciar, inclusive exigir a punição destes que querem agora se passar como militares democráticos, porque foram eles os responsáveis por chegar à situação neste ponto. Foram eles que começaram a intervir politicamente, foram eles que interviram diretamente no resultado, inclusive das eleições de 2018. Foram eles que começaram a defender a tese de que as Forças Armadas devem conduzir a política. Foi o senhor Vilas Boas, que é considerado um general democrático, né? Então, não há diferença fundamental entre os dois bandos. É necessário ambos serem punidos, ou então se permite que essas coisas se repitam. Só há uma forma de impedir que uma ruptura institucional no Brasil, que ainda estamos sob esse risco, particularmente para os próximos anos, só há uma forma de impedir que ela aconteça. É precisamente impulsionando a luta de classes, as massas populares, na sua luta pelos direitos imediatos, pelos seus interesses imediatos, interesses econômicos, concretos, e educando na luta de classes a necessidade de ser intransigente na defesa dos direitos democráticos, que é o que o alto comando pretende atacar. Só deste modo é que se pode garantir
que não vai ter sucesso nem agora, nem tão pouco à frente. É uma tentativa de ruptura, porque ela voltará a aparecer. Essa tentativa voltará a aparecer.